Entrando na pauta Copa do Nordeste, o nosso primeiro tema é Vitória 2, Ferroviário 1, Vitor Vilar. A gente teve nessa última semana, né, pegando o jogo do Souza, que o Vitória venceu por 1-0. O jogo no Campeonato Baiano, né, que venceu por 2-1, uma vitória boa. Apesar do placar ter sido magro, né? A vitória no sábado, mas foi uma atuação muito melhor do que havia sido contra o Souza. Essa contra o Ferroviário me parece que ficou no meio termo, né? Entre a apatia do jogo contra o Souza, o grande volume do jogo contra o Porto e essa vitória aí contra o Ferroviário, que poderia ser mais tranquila, né? Foi um jogo ali meio sem sustos, abriu 2-0, mas aí o Ferroviário conseguiu diminuir e ali nos minutos finais, Vitor, ficou um jogo perigoso, mas fato é que o Vitória conseguiu segurar o placar merecido, né? Apesar de ter tomado o gol ali na reta final do jogo e mantém aí a invencibilidade na temporada e se firma no G4 aí da Copa do Nordeste. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando 45 minutos para falar aqui sobre o Vitória. Pai, você foi realmente, né, ao grande ponto assim da sensação que fica após essa partida contra o Ferroviário aqui no Barradão, que é o seguinte, né? Trazendo até pelo nossos programas aqui, né? Há uma semana eu estava aqui com o Celso, descendo aqui o cacete, né? Descendo o pau aqui no Vitória, porque realmente foi uma atuação muito ruim contra o Souza. Ganhou, beleza, foi 1-0, mas chamou a atenção muito negativamente, né? Acendeu muitos sinais de alerta e a atuação apática que o Vitória teve, não mordeu, né? Não correu, assim, não teve sangue mesmo em campo contra o Souza. Aí Arthur veio no final de semana para falar de uma excelente partida do Vitória contra o Porto, em termos de desempenho, assim, né? Foi talvez a melhor partida, considerando inclusive o adversário, porque vamos considerar que assim o Vitória ganhou, criou muitas chances, que era o que se esperava, né? Em termos de desempenho, era o que o Vitória esperava, né? Agora, claro, né? Contra um time do interior, né? A gente tem que colocar esses asteriscos assim, um time como o Porto, um time do Campeonato Baiano, um time muito inferior em relação a, por exemplo, CRB, em relação à Bahia e outros times que o Vitória pode enfrentar, mas em termos de desempenho foi um time muito bom, um desempenho muito bom, como o Arthur destacou muito bem no vídeo, que até a gente trouxe aqui agora há pouco, né, no início da live. E hoje estou eu aqui para falar de um desempenho do Vitória que não foi ruim como o Souza, mas também não foi bom contra o Porto. Isso é, assim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que começar a conversar do Vitória a partir de agora, né? Já são 10 jogos nessa temporada. O Vitória, diferentemente da maioria dos clubes que eu conheço aqui, né, dos que a gente acompanha aqui no 45 minutos, com certeza. Eu não sei se no Rio Grande do Sul, não sei se em São Paulo tem um time que está utilizando o seu elenco principal desde o início da temporada, assim. O Vitória, em momento nenhum, jogou com um time sub-20 ou com um time de transição. Não, o Vitória atuou com alguns jogadores do sub-20, do time de transição, como o Pablo, como o próprio Buiú, outros jogadores. Mas desde a primeira rodada tem sido realmente o elenco principal. Não é o time principal, não é o time titular, provavelmente não é ainda, né? Mas desde o primeiro jogo tem atuado com o elenco principal, ou seja, 90% dos jogadores que começaram a temporada vão estar, velho, na Série A, vão estar na Sul-Americana. O elenco principal está desde o primeiro jogo, que foi contra o Barcelona. Então, eu acho que é um caso único, Vitória, né, de um time que está utilizando seu elenco principal realmente desde o início e está invicto. Então, assim, por um lado, a gente, né, não pode dizer que o Vitória começou mal essa temporada. Pelo contrário, o Vitória começou muito bem essa temporada. Muito melhor, por exemplo, do que em 2024, do que em 2023, do que em várias outras temporadas. A gente tem que voltar muito no tempo aqui para achar
uma temporada em que o Vitória tenha chegado a 10 partidas invicto. O Vitória chegou a 10 partidas invicto, lidera o Campeonato Baiano, lidera a sua chave da Copa do Nordeste, ainda que o Fortaleza possa passar. Então, em termos de resultado, o Vitória está entregando. Isso não dá para negar. Inclusive, quando você considera que esses resultados têm vindo com uma intensa... até esse jogo agora contra o Ferroviário, teve uma intensa troca digamos assim, de elenco, né? O elenco rodou muito. Carpini deu oportunidade sei lá, o Vitória deve ter hoje, assim, é porque muda muito, né? Depende do jogador que pode ser considerado aproveitado ou não. Mas o Vitória tem certamente uns 40 jogadores no seu elenco principal. E o Vitória deu oportunidade, Carpini deu oportunidade nesses 9 jogos anteriores, assim, e nesses 10 jogos até hoje, considerando hoje também. Deu oportunidade para todo mundo. Todo mundo que está no elenco principal do Vitória pisou em campo, foi observado por Carpini. Eles já são observados em treino e também foram observados em campo. Então, assim, mesmo rodando muito o elenco, mesmo testando várias formações, várias escalações diferentes, mesmo com essa intensa troca, o Vitória está apresentando resultado. Isso aí é para se elogiar demais de Carpini. Carpini tem feito um trabalho excelente para começar a temporada. Em outras temporadas, o torcedor do Vitória teria chegado a essa altura aqui, precisando de resultado para se posicionar melhor na Copa do Nordeste, ameaçado no Campeonato Baiano, precisando de algum resultado, mas não sufoco. E esse ano não, esse ano é uma tranquilidade tremenda. Porém, falta ao Vitória agora, e esse é o momento de cobrar, rendimento. Falta ao Vitória performance. Falta ao Vitória momentos em que o torcedor, contra esses adversários que são considerados mais frágeis, né, desse início de ano, como os times do Campeonato Baiano, e até alguns jogos pela Copa do Nordeste, como é o caso do Ferroviário, como é o caso do Souza, uma performance do Vitória que você fale, pô, aqui o time realmente produziu aquilo que a gente está acostumado a ver com o Carpini e aquilo que a gente espera do Vitória para essa temporada, com os reforços que chegaram, com a qualidade que chegou ao time. Isso o Vitória não tem entregado ainda. Ou quando tem entregado, como é o caso do Porto, que teve uma boa atuação, logo depois vem uma oscilação. Quer dizer, houve um jogo contra o Souza, um jogo em que o Vitória não atuou bem, nem ofensivamente, e defensivamente não foi incomodado pelo Souza, a verdade é essa. Mas não mordeu, não marcou de forma aguerrida, não pressionou, contou muito mais com a falta de qualidade técnica do adversário do Souza, do que necessariamente com seus méritos de transição defensiva e de marcação, de pressão, fechar bem os espaços. Aí depois enfrenta o Porto num jogo em que criou muito, o que faltou foi o gol, assim, teve dificuldade de fazer gols, mas criou, foi uma pressão danada contra o Porto. E aí vem para esse jogo contra o Ferroviário, depois de uma atuação muito ruim, uma atuação muito boa, vem uma atuação mediana. Quer dizer, tem pontos nessa partida que a gente pode elogiar. Foi uma partida melhor em relação ao Souza, por exemplo, em relação à pegada do time, né? O time marcou muito mais pressão. Uma coisa que me alegrou foi que o time teve um perde-ganha muito melhor, que foi algo que apresentou contra o Porto. Então, o Vitória perdia a bola no ataque e recuperava rapidamente. Quando, às vezes, o Ferroviário passava do meio campo, o Vitória conseguia negar espaços e roubar a bola rapidamente também. Então, a pegada do time foi melhor. Outra coisa também que o time mostrou foi versatilidade. Então, o Vitória teve uma dificuldade de triangular no início do primeiro tempo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o jogo mais, tá? Mas mostrou depois versatilidade para buscar outro tipo de jogada em profundidade, por exemplo. Então, teve alguns pontos positivos, não há dúvida. Mas, ainda assim, foi uma atuação muito abaixo. Mas muito abaixo, mesmo. E o Vitória correu aí sim, correu um risco grande contra o Souza, o risco foi menor, né? Mas hoje não. Hoje, contra o Ferroviário, houve um risco, tá? Do Vitória perder esse jogo. Ou até perder, não. Tô errado. Mas de empatar. De empatar, correu risco, sim. E eu digo para você isso, assim. Esse é o momento, né? Depois de 9 jogos em que rodou muito o elenco. E aí, daqui a pouco, a gente pode falar, inclusive, da escalação e do time que Carpini colocou em campo. Por quê?
isso foi até destacado por vocês, né, no último programa. Carpini disse, né, que a partir desse jogo contra o Ferroviário, o time seria o time titular, assim, ele daria tempo, né, a partir desses testes, né, ele fez muitos testes ao longo do início da temporada. Então, a partir desse momento, né, desse jogo contra o Ferroviário, a partir da terça-feira, que é hoje, ele daria tempo de jogo, daria minutagem, daria padrão ao seu time titular. E assim, ó, fazendo aqui, para finalizar, né, essa abertura, para fazer uma ponderação, né? Claro que o Vitória, veja só, são 10 jogos em 30 e poucos dias, cara, em 32 dias, eu acho, de temporada, sabe? 10 jogos em pouquíssimo tempo. Então, é óbvio que Carpini não teve tempo de treinar os jogadores, é óbvio que o time vai ter dificuldade de pegar padrão com pouco treinamento, é óbvio que o time, a gente não pode esperar que os movimentos estejam perfeitos, que o time esteja, como a gente fala, azeitado, né? Que o time esteja com os movimentos, sabe, bem coordenados, que as ações estejam entendidas por todos os jogadores de maneira muito fluida. Não é isso, assim. Claro que isso é muito difícil de alcançar porque o time não tem tempo de treinar. É o início de temporada ainda. Mas o que a gente precisa é de performances um pouco mais estáveis do Vitória. Que o Vitória não tenha uma performance ruim contra o Souza, depois uma boa performance contra o Porto, uma atuação mediana no jogo seguinte. Cara, a gente precisa de pelo menos 2 partidas seguidas, sabe? De uma boa atuação, assim. 2 jogos seguidos com boas atuações. E aí o Carlos está falando, o Vitória erra muitos erros de passe, de movimentação. Pois de movimentação, eu coloco até na conta do pouco treinamento do Vitória, né? O Vitória tem pouco tempo para treinar. De passe, talvez início de temporada, falta de ritmo de jogo. Mas, assim, se apresentou uma boa partida contra o Porto, uma boa performance, a gente queria ver pelo menos algo parecido contra o Ferroviário e o Vitória deixou muito a desejar hoje, sabe, Fábio? Uhum. Sobre essa cobrança, né, de desempenho, até que ponto um time que muda tanto, Vitor, como foi o caso do Vitória, né, deu oportunidade aí para muitos jogadores, por exemplo, do jogo do Souza para o jogo do Porto, só 3 jogadores, né, foram mantidos. Para esse jogo até teve mais jogadores, né, que estiveram contra o Porto. Já tivemos ali menos mudanças, mas tivemos, né? Tivemos o Cáceres, né, voltando, o Neres, o Lucas Arcanjo, enfim, tivemos mais mudanças, né? O Wellington Rato, que não estava, salvo engano, não foi titular no jogo do final de semana. Então, até que ponto dá para cobrar esse desempenho de um time que muda tanto a sua formação titular? Essa cobrança não deveria vir a partir de agora, quando o Carpini, em tese, disse que. A gente até vai discutir se esse time é realmente titular, porque eu achei estranho que, se for o time que ele pensa para começar a temporada, tem algumas escolhas que daqui a pouco a gente vai discutir que, enfim, para mim não fazem tanto sentido assim. Mas em relação a essa cobrança por desempenho, é, calendário apertado, você tem ali, joga a cada 3 dias, viagem, né? Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, alguns jogos a logística também não é tão tranquila. E aí, elenco renovado, né? Jogadores que estão chegando, mais jogadores remanescentes. Enfim, daria para cobrar mais do que foi desempenhado até agora? A minha dúvida é essa, assim, porque não teve uma formação clara, né? Até em termos de esquema tático, eu lembro um jogo contra o CRB, me corrija, né? Jogou com 3 zagueiros, né? Teve até mudança de esquema aí nesse recorte. Enfim, então até que ponto dá para cobrar realmente um desempenho mais regular, com um pouco período de treinamento e um espaçamento também curto entre as partidas em um início de temporada? Vamos lá. Aí eu acho que a gente tem que, primeiro, né, definir bem quais são as óticas dessa avaliação, né? Quais os critérios dessa avaliação. Como eu falei, assim, de fato, você não pode esperar desse time do Vitória movimentos assim muito bem coordenados, ações muito bem fluidas, porque, ou seja, o famoso entrosamento. Porque primeiro o time rodou, né? Então, como você mesmo trouxe, o time rodou muito e era enfim, era esse o projeto do Vitória para o início do ano. Era botar todo mundo para jogar, observar todo mundo em campo e em algum momento
fazer ali a divisória e começar a dar tempo para o time titular, que seria montado em cima dos jogadores que tiveram melhor rendimento nos jogos anteriores. Então, por exemplo, Vitória teve aí 9 jogos rodando muito, né? Então, vamos colocar que o jogo do Ferroviário de hoje é a divisória. Então, desses 9 jogos que passaram, a gente vai pegar os jogadores que tiveram melhor rendimento, vai montar o time titular, e aí, a partir daí, a gente vai dar padrão de jogo para esse time. Então, seria essa mais ou menos a estratégia do Vitória. Então, obviamente que a gente não pode pedir que o time em si, com essas trocas todas, e também com pouco tempo de treinamento, como eu falei, tenha um rendimento, né, de entrosamento, de fluidez em campo, de ações muito bem coordenadas, esquematizadas. Claro que não. Mas, por outro lado, o que é que o Vitória fez para essa temporada? O Vitória, ele pegou um elenco grande, hoje o Vitória tem um elenco muito grande, de volantes, então, acho que são 7 ou 8, sabe? Então, assim, tem um elenco muito grande, o Vitória. E o que o Vitória mira, né? No ano passado foi assim, mas esse ano mais ainda, pela mudança, pela montagem desse elenco, o que o Vitória está mirando é ter uma competição interna nesse elenco muito grande, para que Carpini coloque sempre para jogar quem está melhor. Então, o que é que o Vitória fez? O Vitória botou 2, 3 jogadores assim por posição, claro, cada um com sua característica e tudo, mas vai jogar quem tiver melhor, né? Isso é muito claro no perfil do elenco que o Vitória está montando. Então, o que se espera, sobretudo, aí vem outra ótica, que cara, a gente está falando de jogos de um nível assim muito abaixo técnico mesmo, que o Vitória pretende enfrentar. Claro que quando você fala de Bahia, de Fortaleza, de Sport, você tem que, né, até o CRB, por exemplo, que é um time de Série B, é um time muito bem organizado, você tem que, né, fazer ali a ponderação. Mas quando você pega, com todo respeito, assim, mais o Souza, o Ferroviário, o Porto, né, o Colo-Colo, o Jacobina, etc., você quer ver esse time, independentemente dessa questão de entrosamento, mas que esses jogadores que estão disputando nessa competição interna, que eles tenham bons rendimentos, sabe? Que eles tenham, assim, que eles aproveitem a oportunidade, que eles mostrem um desempenho para poder brigar pela titularidade em campo. Eu acho que esse é o ponto. E a gente está vendo jogadores, atuações no Vitória, e aí, vamos analisando jogador por jogador, a gente está tendo muita oscilação. Jogadores que estão oscilando muito dentro do Vitória, os jogadores que ainda não se apresentaram dentro do Vitória. Né? Esse é um ponto. Ou eles não se apresentaram ainda, que é o caso, claro, de Wellington Rato, né? Que daqui a pouco a gente vai falar da atuação, mas é mais uma atuação ruim de Wellington Rato. Ou jogadores que estão oscilando dentro do Vitória. E aí, é claro que se você tivesse, né? Quando você tem jogadores oscilando dentro, né? Cada um dentro da sua realidade ali, várias oscilações. É claro que o coletivo também vai oscilar muito. E é isso que está acontecendo com o Vitória, né? O coletivo está oscilando muito. Mesmo nessa fase em que o Vitória passou a definir mais ou menos o seu time titular. Porque hoje, por exemplo, hoje a gente já sabe que Baralhas é titular, que Ronald é titular, sabe? Tem ali jogadores que são titulares. Então, você vê várias oscilações dentro disso que acaba oscilando o coletivo. Então, por exemplo, contra o Porto, você teve ali atuações muito boas de vários jogadores. Vários jogadores atuaram muito em nível muito bom. Então o time acabou tendo uma performance boa. Contra o Souza, os jogadores jogaram muito abaixo. Jogadores que vinham até bem no Vitória jogaram muito abaixo. E hoje, contra o Ferroviário, você vai ter ali alguns que jogaram muito bem, como é o caso de Baralhas, outros que caíram de rendimento, como é o caso de Ronald, o caso de Mateuzinho, né? E aí o time, sabe, o Janderson, por exemplo, que já foi decisivo, hoje não foi, não fez nada em campo. Então você vai ter uma queda do time. Então o que eu acho é que, beleza, faz o recorte agora. O próprio Carpini falou que o time titular vai ser esse time a partir de agora, terça-feira. Ele vai dar mais tempo de jogo para essa equipe aí. Mas, bom, vamos lá. Minha cabeça voou aqui para um assunto que eu vou falar depois. Mas, então, assim, o time titular é esse a partir de agora, terça-feira. Então, a gente vai ter que esperar rendimento desses caras a partir de agora, sem dúvida nenhuma. Mas a gente quer ver um time que, pelo menos, as atuações sejam assim, que os jogadores entreguem uma certa regularidade em campo. Que aqueles jogadores que vinham bem contra o Porto, por exemplo, repitam uma boa atuação agora contra o Ferroviário e depois atuem bem contra o Jequié também.
para você começar a ter uma ideia de que, velho, o time titular que está jogando realmente é formado pelos jogadores que estão atuando com mais regularidade e em melhor nível, entendeu? Acho que esse que é o ponto que o Vitória se encontra hoje. Sem dúvida nenhuma, tira o resultado, cara. O resultado do Vitória é espetacular. Assim, para um time que está rodando tanto, para um time que está com essa prioridade de ver todo mundo em campo, você chegar a 10 jogos de invencibilidade, meu amigo, baita momento do Vitória, assim, né? Como torcedor do Vitória, eu estou até desacostumado a isso, para falar a verdade. Então, assim, a tranquilidade do resultado está vindo. Mas o que o torcedor quer a partir de agora é dizer assim, vamos lá, Carpini, beleza, período de testes, que bom que o Vitória chegou até agora invicto, isso é fundamental. A gente entendeu que era o período de testes, de certa forma, o próprio torcedor do Vitória queria ver esses caras em campo, assim como o Carpini, só que agora a gente quer rendimento, sabe? A gente quer que, primeiro, os jogadores que a gente já se acostumou a ver bem tenham regularidade, com boas atuações, e que você, como técnico, dê aquilo que o time ainda não tem, que é padrão de jogo. Entendeu? Então, assim, de um lado os jogadores terem regularidade de atuações, mas o técnico também começar a dar padrão de jogo para esse time. Né? Hoje, por exemplo, e outra coisa também, né? Essa regularidade tem que ser do próprio Carpini, Fábio, sabe? Que é uma coisa, eu até não falei sobre isso, assim, mas quando a gente for falar da escalação, eu preciso falar da escalação aqui, né? Daqui a pouco a gente fala. Cara, essa regularidade tem que ser do próprio Carpini, porque para esse time pegar, digamos assim, padrão de jogo, ele vai ter que manter um padrão também de forma de jogar. E muitas funções do Vitória ainda não estão muito bem definidas. Então, por exemplo, Mateuzinho hoje jogou caindo muito pelo lado esquerdo, sabe? Que é uma posição em que ele, assim, joga, beleza, mas Mateuzinho, ele precisa ter liberdade para poder jogar. Cair pela direita quando for necessário, cair pela esquerda quando for necessário, jogar pelo meio, que foi o que ele fez, por exemplo, contra o Porto, né? Estou falando do jogo passado. Teve uma liberdade muito grande para circular, para criar jogadas do Vitória, e deu no que deu, assim, ele foi muito bem na partida. E hoje ele ficou muito isolado na ponta esquerda. Então, assim, claramente eu acho que é a pedido do próprio Carpini. Outra coisa, Ronald, que vinha atuando, assim, um dos melhores jogadores do Vitória na temporada, desse início de temporada, vinha jogando muito bem como volante pelo lado esquerdo. Atuando bem por ali e tal, carregando a bola, sendo motorzinho em campo. Hoje ele atuou pela direita. E, assim, deu para ver que a dinâmica dele de jogo caiu muito. Assim como o Mateuzinho, isolado pela esquerda, caiu muito. Então, assim, é isso. Até o próprio Carpini, ele precisa ter uma certa regularidade de falar, peraí, né? Vamos definir esse momento aqui, vamos jogar dessa forma. Então, o time funcionou assim, vamos jogar dessa maneira para pegar esse padrão de jogo aqui, fazer os ajustes pontuais, não... Enfim, vamos ver, né? A verdade é assim, estou aqui falando de uma preocupação, né? Um sinal de alerta, claro, mas obviamente que digamos assim, a cobrança maior por um padrão de jogo vem a partir de agora, a partir do momento em que o próprio Carpini falou que o time titular vai começar a ser definido. Muito bem. Antes da gente analisar essa escalação, vamos fazer um resumo do jogo, né? Faz um resumo que a gente já entra nessa análise de vitória ideal, enfim, a gente depois vai para o campinho e já segue analisando cada um. Mas vamos dar uma resumida na atuação, Vitor? Nesse 2-0, né? Um placar aberto ali num gol do Baralhas, né? Ligado ali no lance, no erro do goleiro do Ferroviário. No segundo tempo, o time fez o segundo gol, parecia que ia dar uma tranquilizada, mas aí o jogo ficou perigoso, o Ferroviário foi gostando mais do jogo, fez e aí deixou o jogo ali mais incerto, né, pro Vitória, mas no final das contas a vitória acabou vindo. Assim, não foi um jogo... Claro que o torcedor do Vitória, ele quer que o time venha numa crescente, né? A expectativa é que você veja atuações crescentes. Como eu falei, não foi um jogo tão ruim contra o Souza, mas também não foi um jogo tão bom contra o Porto. De certa forma, o Vitória, ele não entregou aquilo que o torcedor queria contra o Ferroviário, mas ele também não deu um pânico no torcedor de que o Vitória poderia empatar esse jogo, só na reta final. Mas durante o primeiro tempo, por exemplo, o Vitória
teve muito mais domínio da posse de bola e muito mais condições, inclusive, de fazer 2 e por aí vai, construir um placar. O que aconteceu foi, no começo do jogo, o Vitória entrou com... Daqui a pouco a gente fala da escalação, né, que é importante, mas assim, o Ayrton Rato aberto pela direita, com o Ronald encostando nele, e Mateuzinho como meia central, mas caindo muito mais pelo lado esquerdo para tentar jogar ali com o Lucas Braga e também com o Hugo. E assim, o Vitória ficou muito preso, né, na marcação do Ferroviário no primeiro tempo. O Ferroviário foi um time que entrou com 5 jogadores na primeira linha de defesa, 4 jogadores na segunda linha de defesa, e, sobretudo, tentou anular o jogo do Vitória, que é um jogo muito conhecido do Vitória, que é pelas bordas do campo, né, pelas laterais do campo. Então, o Ferroviário tentou ao máximo anular aquele jogo pelas pontas do campo do Vitória. E aí houve uma dificuldade de criação de jogo do Vitória, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Né? A tal da amplitude que o Vitória tem, que é uma característica muito boa do Vitória, de às vezes inverter bem a jogada, de ampliar o campo de jogo. Isso não aconteceu no primeiro tempo. O Vitória teve muita dificuldade. As triangulações pela beirada do campo também não aconteceram. Então, de um lado, o Mateuzinho, né, que estava isolado no lado esquerdo de campo, jogando com Hugo e com Lucas Braga. Essa triangulação não funcionou muito bem. E pelo lado direito, Cáceres, Wellington Rato e Ronald, que foi deslocado da esquerda para a direita, também não funcionou muito bem. Então o Vitória ficou assim preso na marcação do Ferroviário. Acabou encontrando, né? Aliás, antes disso, queria destacar um lado positivo, pelo menos. Se houve um lado negativo do Vitória no primeiro tempo, ter ficado preso na marcação, o Vitória pelo menos mostrou uma característica que mostrou contra o Porto e repetiu hoje, de ser um time de muita pressão na saída de bola, conseguiu pressionar bem a saída de bola, sobretudo com esse cara aí chamado Baralhas, que eu falei de jogadores que estavam oscilando. Baralhas vem no crescente, talvez seja um caso assim excepcional do Vitória, que vem no crescente rápida, porque ele estreou tem pouco tempo e vem atuando cada vez melhor. O Vitória pressionando bem na saída de bola e também no perde-ganha, né? Que é uma característica importante para um time que quer pressionar, que quer criar volume. O Vitória perdia a bola no campo de ataque e conseguia recuperá-la rapidamente. Então o Vitória teve posse de bola, o Vitória teve essa característica de roubar a bola rapidamente e manter a posse de bola, mas não conseguiu criar. O Vitória finalizou muito pouco a gol no primeiro tempo. O Vitória teve poucas chances realmente de marcar no primeiro tempo. Uma dificuldade, por exemplo, o Janderson, que era centroavante no jogo de hoje, tocou muito pouco na bola. Teve poucas oportunidades de tocar na bola, porque a bola não chegava nele. E aí o Vitória tentou explorar uma outra característica. O Ferroviário deixava muito espaço atrás da sua linha de zaga, né? Marcava, de certa forma, até com a linha alta de zaga, nessa primeira linha de cinco zagueiros, assim, 5 defensores. E aí o Vitória percebeu isso e tentou buscar a jogada em profundidade pelas laterais, né? Porque o Vitória joga muito pelos lados do campo. Então tentou jogar pelas laterais, assim, nas costas da defesa. E aí explorou muito isso aí, muito ao longo do primeiro tempo. Só que o Ferroviário teve mérito. De um lado, o mérito do Ferroviário de ter jogado com essa linha alta e ter criado várias situações de impedimento. O Vitória teve 6 impedimentos no primeiro tempo. 6 impedimentos. Foi o que matou essa estratégia do Vitória de jogar em profundidade atrás da linha de defesa do Ferroviário. Então, esses 6 impedimentos saíram em parte pelo mérito do Ferroviário de jogar com a linha alta e provocar o impedimento, mas também pela falta de entrosamento, né? Claro que um time que está muito pouco entrosado ainda tem dificuldade de achar o tempo certo do passe, o tempo certo da arrancada e por aí vai. Então, o Vitória ficou preso nesse impedimento, cara. O Vitória teve várias oportunidades ali que priorizou essa enfiada de bola em profundidade e acabou impedido. Então, eram várias situações de ataque, de posse de bola que acabavam nisso e o Vitória ficou preso nisso aí, tá? No final do primeiro tempo, assim, aí em cima desse lado positivo do Vitória, que era de roubar a bola no ataque, pressionar muito bem, saiu o gol do Vitória. Num erro, né, do goleiro do João Soares, do Ferroviário. Ele saiu muito mal, né? Saiu pelo meio,
né, um toque para um meia do Ferroviário que estava meio que de costas para ele saiu pelo meio. Baralhas, muito esperto, já estava muito bem no primeiro tempo, sobretudo nessa roubada, nessa antecipação para pressionar. A saída de bola dele, assim, a pressão na saída de bola de Baralhas estava muito bem no primeiro tempo. E ele foi premiado por ter esse bom rendimento com o gol, né? Que ele viu a jogada, ele viu o movimento do goleiro, antecipou, conseguiu roubar no ataque e fez o gol dele. Primeiro gol do Baralhas aqui no Vitória. E aí o Vitória ganhou um gol, digamos assim, bem entre aspas, de presente, porque tem muito mérito de Baralhas na jogada também. E aí, a Vitória continuou com essa dificuldade muito grande. No final do primeiro tempo, o Ferroviário teve um lance que, vou ser bem honesto, assim, para mim foi pênalti. Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Ciel. E para mim, assim, foi muito pênalti mesmo, assim. Só que não tinha VAR, não tinha, né, o recurso de vídeo, então foi aquele tipo de lance que no passado a gente via 1000 vezes, né? Um pênalti assim que era mais claro e escapava da ótica do juiz. Então, foi para o intervalo 1-0 mesmo, o Ferroviário reclamando muito disso aí. No segundo tempo, o Vitória fez 3 alterações, né? 2 por conta de cartões amarelos, que foram Ronald e Janderson. Tudo bem que eles não estavam atuando bem, né? Foram atuações bem abaixo dos dois do primeiro tempo. E aí vieram com as alterações, o Vitória veio com as alterações de Fabri e de Val Soares. E aí o Vitória... e ainda teve a terceira alteração, que foi Carlinhos, que entrou no lugar de Mateuzinho, né? Mateuzinho, no caso, lesionado. Então, o Vitória veio com um trio de ataque, digamos assim, formado, né? Um trio de ataque mesmo, formado por Carlinhos, Fabri, Wellington Rato. E aí o Vitória caiu bastante de produção no início do primeiro tempo. Fabri, ele entrou no segundo tempo, até mostrando um pouco mais do que Janderson, né? Já poderia ter mostrado no primeiro tempo, que era... Tudo bem, por um lado, o Janderson ficou muito isolado no ataque. Isso há de se defender ele por isso. Mas quando ele teve a oportunidade de tocar na bola, ele não produziu nada, ele errou tudo. Fabri, no iníciozinho do segundo tempo, ainda tocou na bola, teve as oportunidades, né? Teve poucas, mas teve a oportunidade de tocar na bola e deu 2 chutes a gol. Em 15 minutos deu 2 chutes a gol, gerando, né, oportunidades para o Vitória. Então o Fabri entrou bem, só que cansou. E aí essa coisa de cansar, acho que afetou o time do Vitória como um todo. Assim. O Vitória caiu muito no segundo tempo fisicamente. Carlinhos entrou para tentar ser esse pivô, esse centroavante, né? De quem sabe manter mais a bola no ataque, de conseguir uma raspadinha de cabeça e tal, para gerar uma situação de ataque. Conseguiu fazer alguma coisinha, daqui a pouco a gente vai falar das atuações individuais, mas não foi suficiente para o Vitória mudar o paradigma do jogo, de estar trancado ali, de estar travado pelo Ferroviário. E também as jogadas em profundidade não funcionaram nesse segundo tempo. Até que ela finalmente funcionou, né? A jogada em profundidade, numa jogada de um tiro de meta que acabou ficando com Val Soares, né? Ele lançou, deu um passe muito bom em profundidade para Gustavo Mosquito, tinha acabado de entrar no jogo, tipo, tinha 2 minutos, ele recebeu em profundidade, foi até o goleiro fechou mal, inclusive, o ângulo, né? Uma atuação ruim do goleiro do Ferroviário também contribuiu para a vitória, e aí Gustavo Mosquito fez o segundo gol do Vitória, dando uma tranquilidade ao placar. E aí, no finalzinho, essa questão física pesou muito para o Vitória, mas muito mesmo. Porque o Ferroviário começou a jogar numa falha que o Vitória tem, que é justamente a transição defensiva. No primeiro tempo, o Vitória conseguiu matar alguns contra-ataques do Ferroviário fazendo falta, né? Criando uma falta ali para parar a jogada. Foi assim que Janderson, por exemplo, tomou cartão amarelo, foi assim que o próprio Ronald tomou cartão amarelo, matando a jogada no contra-ataque. E no segundo tempo, o Vitória, por um lado, por cansaço, não conseguia mais fazer a transição defensiva, e também por bobeira, assim, por bobeira total, deixou o Ferroviário engatilhar algumas chances na transição defensiva. Antes do gol de Alanzinho, já tinha sido uma jogada de Janeudo, que até passou aqui pelo futebol baiano. Ele, numa transição defensiva, passou por 2 jogadores do Vitória. Passou por Wagner Leonardo e passou por Neres.
e aí quase faz um golaço, assim, só que a bola desviou, se não me engano, em Hugo, para não ir para o gol. Janildo já tinha dado uma boa oportunidade de Ferroviária na transição. E aí depois teve a jogada de Alanzinho, que foi uma jogadaça, e aí faltou tudo, né? Faltou, primeiro, o Val Soares não fez a falta, que eu falei da bobeira, né? De não fazer a falta e deixar a bola correr no contra-ataque, e depois ele passou pelos marcadores do Vitória, já cansados, já extenuados, o lado físico bateu muito no Vitória, e aí fez um golaço o Alanzinho. E aí o Ferroviário chegou à oportunidade, inclusive, de pressionar ele na reta final para conseguir um gol, mas o Vitória escapou assim com 2-1, que é um resultado justo. Assim, eu acho que no final das contas o Vitória foi superior ao Ferroviário, tá? Pelo primeiro tempo, de muita posse de bola, criou pouco, mas teve muita posse de bola. O Ferroviário não foi. Aliás, assim, o Ferroviário teve até algumas chances no primeiro tempo, sim. Lucas Arcanjo foi fundamental, vou dizer isso daqui a pouco também. Mas assim, eu acho que no geral mesmo, se você for botar tudo, eu acho que o Vitória merecia ganhar essa partida, né? Ganhou no sufoco, assim, mas merecia ganhar. Muito bem, né? Inclusive, com esta vitória, o Vitória é líder, né, da sua chave, porque o Fortaleza perdeu para o Altos do Piauí 2-1, na estreia de Davi Luiz, mas deu Altos 2-1, resultado que favoreceu o Vitória, que termina esta terceira rodada na liderança isolada, né, do grupo A. O Sport venceu o Souza no finzinho, né, fez o gol da vitória, está na terceira colocação, e o Fortaleza é o segundo com 6. Então o Vitória aí com um pontinho de vantagem aí para Fortaleza e Sport, e já abre 4 pontos, Vitor Vilar, do CRB, que é o primeiro time fora. Então já dá uma tranquilizada importante aí em termos de classificação. Ainda faltam 4 rodadas, né? Mas já larga bem também no Campeonato do Nordeste. Bom, vamos para o Campinho? Vamos. Vou ser rápido nisso aí, porque acho que não tem muita coisa mais para falar. Eu já falei muito, né, sobre as atuações individuais, inclusive. É Cara, rapidamente. só para o nosso querido Márcio Souza dar aquela corrigida, né? Foi o Lucas Arcanjo no gol. Tivemos Neres e Wagner Leonardo na zaga. Essa é a escalação de outra partida. Do jogo anterior, né? Na verdade, do meio para frente tá certo. É, Inclusive com as trocas, né? É só realmente Lucas isso. Arcanjo, Neres, Lucas Arcanjo, Cáceres no Cáceres, lugar. Neres, Wagner Leonardo e Hugo. Isso. Antes da gente entrar nas avaliações, eu queria te perguntar se realmente isso deveria ser, esses 11 aí, deveriam ser a formação titular ideal desse início, né? Porque assim, tem pelo Perfeito. menos três nomes que para mim, assim, não. Se em tese é para você pegar o que teve de melhor, né, nesse início de temporada e formar um time titular, eu acho que tem alguns nomes. Por exemplo, o Wellington Rato. Assim, é mais pelo nome, né? Ele começar como desse time titular ideal de início de temporada. Aí tem o Lucas Braga, que chegou agora também. Deveria ser titular também, ser esse titular logo de cara. E o Cáceres também. O Cáceres que foi titular na temporada passada, mas eu acho que o Claudinho é melhor, né? Foi um investimento alto também. Enfim, acho que entregou mais, pelo menos do que eu vi do Vitória até agora. Deveria começar como titular. Enfim, desses 11 aí, dessa primeira escalação ideal, digamos assim, do Carpini para a temporada, tem alguns nomes que tu discorda? Não, acho que você foi perfeito nas avaliações, assim, cara. Eu acho que. Bom, vamos lá. Lucas Arcanjo, Neres, Wagner Leonardo, obviamente, titulares, né? A lateral direita, eu acho que tem eu acho que a grande polêmica em relação a esse time titular é Cáceres como titular, porque, vamos lá, se a gente considera que esse time titular de Carpini vai ser os melhores 11, né, dessas rodagens todas que aconteceram nessas 9 partidas. Então, o melhor foi Claudinho, né, cara? Claudinho foi, assim, não só o melhor lateral direito, como um dos melhores jogadores em criação do Vitória no início da temporada. Então, seria Claudinho. Cáceres jogou hoje, assim, na visão de Carpini, eu acho que Cáceres é titular.
Ele prefere um jogador, por exemplo, que... Essa é uma coisa que eu não entendo, tá? Para deixar bem claro, assim. Ele pega um jogador que é bem regular, Cáceres não é ruim. Cáceres é um cara regular demais. Entrega sempre ali uma nota 6, uma nota 7 em partidas. Mas ele pode ter um 8, pode ter um 9, pode ter um 10 de Claudinho, né? Então essa é uma questão realmente. O resto, assim, Neres, Wagner Leonardo, Hugo, ok, é o que tem mesmo, assim, é o que tem melhor. Ronald Baralhas é o que tem de melhor realmente no momento. Mateuzinho, sem dúvida nenhuma, titular. Aí você tem o ataque, né? Eu acho que o ataque tem que ter Fábio. Assim, não tem para onde correr, né? Fábio, Ele foi pela o mais posição dele, regular, né, do ataque até é agora. mais regular até agora. Eu acho que Fábio não jogou no jogo de hoje, tudo bem, por duas razões. Primeiro, ele estava cansado, mostrou isso no segundo tempo, que ele morreu ali com 15 minutos, com 30 minutos em campo, ele ficou cansado. E a outra coisa é que talvez Carpini quisesse ver um pouco mais de Lucas Braga, que estreou só no último jogo, né? E é um reforço importante. Então acho que juntou isso, né? O cansaço de Fábio com a vontade de ver Lucas Braga. Janderson eu até entendo como titular, porque Carlinhos chegou ontem, e é um dos artilheiros do Vitória na temporada. Janderson está bem assim no início do ano, tem que continuar jogando até alguém se mostrar mais valioso que ele. E o Wellington Rato é um cara que, assim, se for para avaliar o início de ano, não tem como ele ser titular hoje. Ele vai ter que voltar para o banco e brigar por espaço, porque a atuação dele tem sido muito negativa, né? Até Mosquito hoje talvez seja mais produtivo para o Vitória do que o Wellington Rato nesse início de ano. Então, acho que seria isso aí. Assim, as contestações são aquelas que você trouxe. Braga e a ausência de Fábio, o Wellington Rato, né, que não mostrou nada ainda, e Cáceres, que Claudinho é melhor. Muito bem, né? Eu acho que a briga é mais no ataque, né? Eu acho que do Mateuzinho pra trás, eu acho que talvez o Cáceres, né, com o Claudinho, que realmente é uma briga. O Carlos Júnior até falou que acredita que o Carpini está mantendo o Cáceres por gestão do grupo, né? Um cara que já estava na última temporada, enfim, dá uma moral pro cara ali começar É isso a aí. temporada e vai fazendo essa transição aos poucos, né? Ali dando mais chance ao Claudinho e aí o Claudinho vai virar um titular natural com o tempo. Pode ser isso também. Bom, mas vamos para as análises. Lucas Arcanjo, que o Ferroviário finalizou pouco, né? Mas quando finalizou foi com perigo, né? É isso. Lucas Arcanjo, eu vou colocar como o verde musgo aí, porque atuou muito bem, assim, né? Teve 3 intervenções fundamentais, uma delas com o pé, quando o jogo ainda estava 0-0. O Ferroviário teve um rebote ali na área que eu não lembro qual foi o jogador, pegou de fora da área, desviou e Lucas Arcanjo pegou com o pé. Então foram pelo menos 3 intervenções muito importantes, ajudou muito no resultado do Vitória, com certeza. Posso ir para o resto da defesa, Fábio? Fechar logo aqui rapidinho, né? Pode, pode. Cara, eu acho que Cáceres vai ser regular, o amarelinho. Acho que não fez uma atuação ruim, mas também não foi uma atuação dinâmica no ataque. Aquele 6 ali que Cáceres sempre entrega, realmente. Poderia ter entregado muito mais no ataque, mas aí pedir demais a Cáceres, porque ele não é esse dinamismo todo do ataque. Nesse caso, seria Claudinho o jogador mesmo, como a gente cansa de falar aqui, porque, enfim, precisava de mais dinamismo no ataque pelo lado direito. E defensivamente ele foi bem, assim. A dupla de zaga, eu vou colocar o verde musgo para Neres. Achei ele muito bem hoje, muito seguro, assim. Tá, o verde musgo não. Vou colocar os dois regulares, tá? Porque agora eu lembrei também da chance de Janeudo foi em cima de Neres, né? Um drible da vaca que ele deu, assim, né? A gente chama aqui na Bahia drible da vaca. Então eu achei, assim, os dois regulares também, né? Não foram perfeitos na partida, Wagner, Leonardo e Neres, não foi uma atuação brilhante deles na defesa, mas também não comprometeram tanto assim, né? Só na reta final, quando já estavam claramente cansados. O Hugo eu vou colocar também como regular. Começou mal a partida, a verdade é essa, pouca dinâmica na frente, pouca chegada no ataque. Como eu falei, o Vitória sofreu muito pelas laterais para criar, triangular pelas laterais. Isso passou por Hugo também, passou pelos laterais, obviamente. Hugo foi bem mal no início do jogo, mas no segundo tempo, se o Vitória teve oportunidades, foi nos pés de Hugo. Assim. Teve um lance, o gol, né? Que teve um gol anulado de Wagner Leonardo também, é bom dizer. Wagner Leonardo fez um gol que foi anulado depois por impedimento, eu acho que corretamente. E o cruzamento foi de Hugo, e teve uma outra jogada
que teve um cruzamento também, Diogo, na área. Carlinhos matou de peito, e aí o Baralhas, né? O Baralhas poderia ter feito, inclusive, 2 gols hoje. Ele pegou essa ajeitada de peito e cara a cara com o goleiro acabou errando a finalização, assim. Mas também não é a dele, né? O volante mais marcador. E esse cruzamento foi de Hugo. Então, acho que ele se equilibrou. Meio campo. Vamos para o meio campo. Baralhas, velho, ótimo, né? O verde mais claro possível aí. E melhor em campo para Baralhas. Não só pelo gol, tá? Porque é muito fácil falar do gol, mas ele teve essa outra oportunidade que eu acabei de mencionar. Ele foi muito bem na marcação, na marcação de pressão, né? Pressionando a saída de bola do Ferroviário. Ele, no perde-ganha, ele foi muito bem também. Então, Baralhas, melhor em campo, acho que 10 seria uma nota perfeita para ele. Assim. Ronald caiu muito de produção hoje. É aquilo que eu falei da oscilação de jogadores que a gente tinha certeza, né? Não sei se foi o cansaço, assim, o desgaste, né? Início de ano ele está jogando bastante também seguidamente. Mas eu diria que foi muito mais a posição em que ele atuou. Ele vinha atuando muito bem pelo lado esquerdo, e aí foi atuar pelo lado direito hoje. E aí não conseguiu ter a mesma. Assim, a grande característica de Ronald nesse início de ano foi a capacidade de encaixar passes, de movimentar a bola. Isso ele não mostrou no jogo de hoje. Assim, ele foi substituído no intervalo pelo cartão amarelo, mas também porque ele não encaixou ali onde ele estava jogando hoje, mais aberto ali, dialogando com os jogadores pelo lado direito. Então vou colocar um laranjinha nele, tá? Me dói porque eu acho o Ronald baita reforço nesse início de ano, assim, tem sido um baita jogador, mas a substituição dele já diz tudo, né? Mateuzinho, eu vou colocar como regular. Assim, valeria a mesma coisa, mesma avaliação de Ronald, talvez, porque ele também não foi bem em termos de criação, em termos daquela dinâmica que ele pode aplicar, mas também foi sacrificado, assim como o Ronald, sendo muito aberto pela esquerda, muito puxado para o lado esquerdo, né, para jogar com o Lucas Braga e com o Hugo. Mas, assim, eu acho que pelo menos ele teve mais acertos assim do que Ronald, né? Até bola em profundidade ele recebeu e tal. Então acho que ele teve mais acertos assim do que Ronald, por isso que eu vou colocar como regular. E aí no ataque, para a gente finalizar aqui os titulares, Lucas Braga, cara, ele não fez nada assim, velho, não produziu nada. É um jogador que ainda tem que dar o desconto porque ele ainda está se adaptando, né? Estreou, pô, jogo passado, no segundo tempo. Então, assim, está se adaptando ainda. Então, vou dar um desconto a ele muito grande. Vou botar o amarelo, né? O regular. Para não dar um laranja. Eu vou dar esse desconto, vou colocar ele como regular. Mas ele não produziu nada, assim. Ele produziu muito pouco. Muito pouco. Mas como está se adaptando ainda, vamos passar pano, né? Já o Elton Rato, não. Já não vou mais passar pano para o Elton Rato nenhum, assim. Para mim, é laranja mesmo. É ruim. O Elton Rato, cara, assim... Eu acho que ele é a grande questão desse início de ano do Vitória, de verdade, assim, porque parte da modificação de posicionamento de Ronald e de Mateuzinho é para poder colocar o Elton Rato na partida. Né? Vi muitos torcedores, Vitor, inclusive aqui no chat, dizendo que o Elton Rato atrapalha o Mateuzinho, né? Porque você não deixa o Mateuzinho com tanta liberdade para flutuar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. E os dois cortam muito pro meio, né? O Rato corta pro meio, enfim. Eles vão acabar batendo cabeça. E aí o Elton Rato não tá entregando e você ainda tira ali a liberdade do Mateuzinho, né? Então é uma equação que o Vitória, no final das contas, sai perdendo, né? Assim, Carpini vai ter que encaixar essa dupla aí, né? Eu acho que vai ter que encaixar. Mas as tentativas de encaixe desse início de ano têm sido muito ruins, assim, porque Rato claramente está muito abaixo, assim, individualmente. Eu acho que ele é um jogador que está ainda com dificuldade de forma física mesmo, de peso. Tanto é que ele não consegue, assim, a jogada chega nele,
a bola chega nele, ele cruza na área, ele corta para o meio e cruza na área. E assim, não é nenhum cruzamento muito produtivo, porque é aquele cruzamento que vem, sabe, da entrada da área, assim, muito fácil para a defesa cortar. É um jogador que pega na bola e passa, dificilmente parte para cima, tenta um drible, tenta uma jogada mais arrojada. Para mim, está fora de forma. E assim, ele acaba ocupando um espaço do campo que Mateuzinho atua muito bem. Né? Atuou muito bem em 2024, caindo para o lado direito também, cortando para o meio. Então, assim, velho, problema, velho. É um problemão para o Vitória. E é isso aí. Eu acho que ele está atrapalhando o Mateuzinho, sim. E o jogo de hoje aconteceu isso. E Janderson, assim, para finalizar, Janderson é laranja também. É ruim. Janderson, assim, vou dar todo o desconto do mundo, porque ele tocou muito pouco na bola. Mas quando ele tocou na bola, assim, eu acho que foram umas 6 vezes, 8 vezes, ele errou tudo. Não, ele não acerta pivô, ele tem dificuldade de fazer pivô, tem dificuldade de ganhar a bola, sabe, casquinha pelo alto. Complicado, Janderson, velho. Hoje foi complicado. Muito bem, vamos para o banco, né? Entraram no intervalo o Carlinhos, o Fabrício e o Val, né? Isso. Cara, o Val, eu vou fazer uma atuação lá em cá, então vai ser regular, porque, como eu falei, ele deu passe para o gol de Mosquito, mas ele falhou muito, assim, né? Eu acho que bobeou e não fazer a falta na hora do gol de Alanzinho, então eu vou colocar como regular. Merecia uma nota maior, mas ele, pô, velho, assim, vacilou, né? Poderia ter feito uma faltinha já na reta final. Assim, não pesou muito no resultado do Vitória, mas isso é algo que tem que ficar ligado, porque pode ser que um jogo esteja 0-0 e isso aconteça, né? Fabri, velho, como eu falei, assim, Fabri entrou no segundo tempo e pegou na bola mais do que Janderson, errou um pouco também, assim, mas deu 2 chutes, velho, coisa que Janderson não conseguiu fazer. Então, para mim, vai ser regular, né? Porque também não foi muito brilhante, não, a participação dele. Carlinhos, eu vou colocar regular também, porque assim como o Fabri entrou no segundo tempo e conseguiu pelo menos chutar a gol, coisa que o Vitória não conseguiu fazer com o Janderson de titular, ele entrou para ser o centroavante e fez o pivô. Quer dizer, fez algumas coisinhas ali que Janderson não consegue acertar, né? Pivô, a velha casquinha pelo alto para poder gerar uma jogada. Enfim, nada demais também, tá? Mas é fundamento. Né? Algumas coisas que Janderson, às vezes Janderson faz demais, tem ótimos fundamentos, às vezes tem nada, como foi o jogo de hoje. Dionísio é sem avaliação, ficou 10 minutos em campo, então sem avaliação, é o branquinho para ele. E Mosquito eu vou colocar como verde musgo, pelo gol, né? O cara fez o gol, é bom para ele. Muito Gustavo bem, então, Silva, que pode se chamar de Mosquito. isso. E o Dionísio, que reapareceu, Dionísio né? é sem avaliação, é o branquinho. É um jogador que eu acho que não sei nem se segue, né, no Vitória. Enfim, foi até, pelo menos surpreendeu, né, ele entrar nesse jogo. Enfim, acho Cara, que assim, ele tá tendo oportunidade, sabe? É um jogador que até surpreendeu, velho. Uma coisa, por exemplo, o Oswaldo. Oswaldo, eu acho que o Vitória tem muita assim, benevolência com ele, porque é um jogador que claramente não tem mais assim, o nível da Série A, mas pela identificação e tal, tá tendo muita paciência com ele, então tá dando uma oportunidade. No caso de Dionísio, ele tá tendo algumas oportunidades, porque ele tinha uma impressão, né? Eu acho que Carpini tinha uma impressão para ele, sobre ele, que era um jogador de Série B, assim, nível mais abaixo. Mas, velho, ele fez algumas boas atuações nesse início de ano, entregou alguma coisa, e aí Carpini tá deixando ele para ver, sabe? O que é que ele entrega mais. Mas acho que muito não bem. fica. Na Série A não fica, não fica. Com certeza não. Muito bem. E Então tem todo mundo Carpini, né? avaliado e o Carpini, né? Cara, eu vou colocar Carpini com regular. Regular. Sim. A média do time, né? Não, é a média do time, perfeito. É isso aí, regular. Muito bem. Então todo mundo do Vitória avaliado aqui. Tem alguns torcedores que comentaram, né? O Carlos Júnior, ele fala que a forma física do Rato vem desde São Paulo, a forma física ruim, né? O Pedro C diz que você está parecendo o Falcão Garcia com essa camisa da Porra, Colômbia, Vitor. valeu. É bom elogio, né? Craque, assim. Já foi o craque, não sei Isso. como é que tá hoje em dia.
Mas obrigado, obrigado. Eu tô fazendo uma promessa, né? Promessa de deixar o cabelo crescer aí, vamos ver. Daqui a pouco tô igual a Haaland, amarrando o cabelo aqui Isso. atrás, assim. O Wilson fala que o Ronald foi sacrificado para Baralha jogar. Vamos dar um Totalmente. desconto. Ele estava torto pela direita. Bom, também temos aqui o Mike Ferreira. Ele fala segue o líder, isso, Vitória é líder da sua chave. Também o Tomás Loureiro, ele fala que o Cáceres entrou para cobrir o Rato. Pode ter sido, né? A escolha do Cáceres, porque ele é mais. Ele marca em tese, né? Melhor do que o Claudinho, que não desce tanto, né? Então você tem uma cobertura melhor. Um jogador ali que não vai. Que não tá tão bem fisicamente. E aí, para fazer o corredor ali, quando não tiver, o time não tiver a bola, realmente fica mais complicado. Michel Xavier, torcedor do esporte, tá aqui, chegou para acompanhar o restinho do campo do Vitória. Enfim, valeu para todo mundo aí que mandou mensagem.